Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje a gente vai falar de música. Bom, para quem não sabe, eu e a Flávia, que é minha esposa e parceira de escrita, nós estamos relançando o nosso primeiro livro, que se chama Alice Black, Princesinha do Inferno. E é um livro que une a fantasia com o universo do rock and roll. Se você quiser saber mais sobre ele, tem um book trailer e um vídeo nosso apresentando a história aqui embaixo na descrição. A primeira edição do livro foi esgotada e na semana passada a segunda edição entrou em pré-venda pela nossa editora, a editora Pendragon. E a gente, para comemorar esse fato, esse novo lançamento, essa edição mais caprichada, cheia de ilustrações, com um trabalho novo de capa, a gente foi a um festival de rock, que é uma coisa que a gente já não fazia há um tempinho por motivos de muito trabalho, muita correria e tudo mais. E aí no caminho nós fomos conversando sobre o porquê de nós termos escolhido o rock como um motivo de inspiração para essa nossa primeira história em parceria. E assim surgiram várias respostas para essa primeira questão e eu achei que isso daria um bom vídeo. Para começar, a gente pode dizer que o rock é herdeiro de uma relação que se fazia e ainda se faz entre a música e forças ocultas, o misticismo, a magia. A gente pode voltar até o Paganini, que foi um violinista muito famoso, que viveu muito tempo atrás. E o Paganini a gente pode dizer que foi o primeiro rockstar, se a gente for pensar no sentido que a gente dá para esse termo hoje em dia, como a gente vê os astros do rock hoje em dia. Ele andava sempre de preto, era muito talentoso, ele tirava proveito dessa fama que ele tinha de ter conseguido suas habilidades, seus talentos de maneira não natural, e as pessoas realmente associavam esse talento que ele tinha para tirar ações impossíveis do violino a influências demoníacas, influências obscuras. Ele em princípio foi beneficiado com isso, ele ganhou uma certa fama, uma certa reputação, e depois ele sofreu as consequências mais tarde. Paganini é um assunto extenso o suficiente para ter um vídeo só para ele, que eu posso fazer mais para frente. E outro músico que carregou o mesmo estigma e que teve lendas ao redor de si muito parecidas com a do Paganini foi o Robert Johnson, que era um bluseiro, um ancestral direto do rock, e ele também, na época dele, foi acusado de ter feito um pacto com o diabo numa encruzilhada, e assim ele recebeu o dom que ele tinha, que ele exibia nas canções e na forma de tocar o violão. Essas lendas em torno dele, inclusive, inspiraram o filme Encruzilhada, que mencionam o Robert Johnson e dão meio que uma continuidade a essa lenda dele agora num contexto um pouquinho mais moderno. Nesses dois casos e em outros que eu não vou mencionar aqui, tanto mais antigos quanto mais recentes, é muito fácil supor por que é feita essa associação entre forças ocultas e um talento sobrenatural. É uma maneira das pessoas explicarem aquilo que elas não estão acreditando que está acontecendo. Então surge um músico que rompe paradigmas, seja na maneira de compor, seja na performance, e que se porta de uma maneira sobre-humana. É impossível que essa pessoa esteja fazendo isso tudo sozinha. E aí a gente vê como o rock foi surgindo, como ele foi se moldando, como ele foi questionando os costumes, as tradições. E logicamente isso tudo foi combustível para novas histórias, como as do Paganini e as do Robert Johnson, surgirem para músicos diferentes, né? Então nos anos 80 a gente tem desde a polêmica do The Number of the Beast, do Iron Maiden, a gente tem o Kiss um pouquinho antes, com as caras pintadas e a perseguição que eles tiveram no começo. A gente tem o Black Sabbath no começo dos anos 70, meio com a estética dos filmes de horror, e isso contrastava demais com o movimento hippie da época do paz e amor, das flores, das cores. E a gente tem vários exemplos de músicos e de fãs que levavam super a sério essa história, e também aqueles que estavam encarando tudo como uma brincadeira, um divertimento, uma maneira de extrapolar essa necessidade que a gente tem de lidar com o ilógico, com o emocional, com o misticismo. Existe um livro muito interessante de um autor chamado Otávio Paz, o título do livro é O Arco e a Lira. É um livro essencialmente sobre poesia, mas a gente consegue estender esses pensamentos para a arte como um todo. Nesse livro ele faz menção a uma parte noturna que os seres humanos têm, que dizem respeito justamente ao lado emocional, obscuro, subconsciente, aquilo que não é lógico, a fantasia, o misticismo. E ele diz que, ao longo da história da humanidade, as pessoas tratavam esse lado noturno de maneiras diferentes. No começo havia os rituais, as pessoas extrapolavam isso, viviam esse lado místico até pela falta de conhecimento, então esse misticismo era substituto da verdade nesse ponto. Mais pra frente isso foi varrido para baixo do tapete, foi reprimido, e depois com os estudos do subconsciente a gente começou a tentar controlar, e hoje em dia a gente tem basicamente a religião e a arte como válvula de escape para isso. A fantasia dos livros, os filmes, as músicas. E na música, acho que não tem gênero onde a fantasia esteja mais viva do que no rock e suas vertentes. Você tem desde as capas dos álbuns, as bandas criam mascotes para si, criam personagens, você tem álbuns que contam histórias inteiras, músicas inspiradas em livros, músicas inspiradas em filmes. Não por acaso é muito comum você ver fãs de ficção científica e fantasia na literatura ouvirem também rock e vice-versa. As pessoas do rock gostarem desses gêneros literários. E se a gente for examinar o cenário dos palcos, o figurino dos músicos, a maneira como o público
interage com essa música durante um show, não é muito difícil perceber essa conexão entre o rock e a fantasia. E qual foi a conclusão que a gente chegou, né, nessa conversa que a gente teve a caminho de um festival de rock? Em primeiro lugar, para quem gosta de rock, de todo o misticismo que cerca esse gênero e também de fantasia, Alice Black é a história perfeita. Em segundo lugar, que essa troca entre as linguagens artísticas traz uma riqueza a qualquer trabalho. No nosso caso, a gente pegou da música para transformar em literatura, mas a gente tem exemplos de músicos que se inspiraram em livros, como eu tinha falado. Então isso é sempre muito positivo, e esse conceito não se aplica somente à arte. O autor não só pode, como deve escrever sobre aquilo pelo qual ele é apaixonado, ou sobre aquilo que lhe é familiar. Se ele fizer da maneira correta, o resultado vai ser igualmente interessante. Esse também é o nosso caso, nós somos músicos e apaixonados por rock, a gente esteve tanto em cima do palco quanto na plateia várias vezes, então a gente sabe da magia que é gerada pelos artistas e pelo público durante um show de rock, e que essa é uma experiência que vai além da música. Bom, tem muito mais para falar sobre esse assunto, certamente eu vou voltar a ele mais para frente, mas por enquanto a gente fica por aqui. Se você gosta de escrever, não deixe de conferir a nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática. A playlist para a terceira temporada está aqui do lado, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!